Você sabe o que faz um bem danado para a gente? Boas porções de cidadania. Aliás, a história dessa bonitinha, que eu converso a seguir, caminha lado a lado com as necessidades de muitos brasileiros com deficiência. E ela tem conhecimento de causa. Foi secretária da pessoa com deficiência da prefeitura aqui da capital paulista, vereadora na capital municipal de São Paulo, atualmente deputada federal pelo PSDB e, aqui de São Paulo, e nessas eleições, presta atenção, é inacreditável, 6,5 milhões de votos. Ela foi eleita para representar São Paulo no Senado Federal. Ela diz que está orgulhosíssima, em razão disso, a partir do dia 1º de janeiro. Boa noite, minha bonitinha, Mara Gabrilli. Ai, querida. Você é muito linda. Por fora também. Obrigado por ter vindo, Mara. Obrigado. Obrigada a você. Parei que eu estava saudosa. Pois é, me abandonou covardemente e agora aparece, tá? Olha, tem certas coisas, né, que eu não sei, você conseguiu tirar proveito da diversidade de uma forma tão brilhante, que foi há 24 anos atrás que a sua vida mudou completamente, radicalmente, né, depois daquele acidente que sofreu de carro. E você encarou essa nova forma de vida de uma maneira tão absurdamente maravilhosa depois da sua saída do hospital. Nós temos até um VTzinho para mostrar para você aí, porque acho que vale a pena. Dá uma olhada. Gente, olha a luta. Sensacional. Sensacional. Como é que foi esse período na sua vida? Ai, Rony, eu tive uma mudança de parâmetros assim que eu jamais imaginei. Porque quando eu quebrei o pescoço, eu fiquei paralisada do pescoço para baixo, mas eu perdi a capacidade de respirar. Então eu só respirava com auxílio de aparelhos. E por conta disso, eu era traqueostomizada, tinha aquele furo na garganta. Então eu também não falava, porque não saía som. Então, assim, eu só me comunicava com tabela de letras, assim, sabe? Sim. Alguém tinha que apontar as letras e eu piscava. Então, assim, eu fiquei tão mal, que quando eu comecei a ter indícios, porque ninguém sabia se eu sairia daquela situação. E saiu, lógico. E eu saí daquela situação, então assim, pra mim eu fiquei com uma sensação assim de liberdade, sabe? De autonomia, por não precisar ficar presa a uma tomada e poder falar, né? Imagine que hoje a fala é o meu instrumento de trabalho. Exatamente. E eu acho que isso causou uma mudança assim na minha forma de pensar, porque puxa, tudo bem, sem mexer muito, mas falando, respirando. E a sua voz, né, Mara? Ela dá voz também para um número que eu não acreditei que existisse. 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. É isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo, é 1/4 da população brasileira. E assim, e a gente pouco vê essas pessoas na rua, por aí, por conta da dificuldade. E isso aconteceu comigo. Primeiro, eu quebrei o pescoço depois de ter me formado em 2 faculdades. Então, assim, já reside a minha primeira gratidão. Aí eu vou acumulando. Depois, puxa, minha família teve toda uma estrutura para arcar com essa nova situação. Principalmente eu poder ter um cuidador, né? Porque assim, se eu não pudesse ter um cuidador, eu ia ficar jogada numa cama, que é o que acontece com muitos brasileiros. Exatamente, exatamente. E eu assim, por ter saúde, né? Por ter disposição, por conseguir ter ânimo nessa situação, eu me senti na obrigação, e foi um ato assim de inquietação, de ver outras pessoas tão iguais a mim, muitas vezes com a mesma idade, muitas vezes até com a mesma situação financeira, mas que não tinha condição de administrar a própria vida, sabe? Por várias razões. Por isso que eu falo que educação é algo tão fundamental, porque a gente cria resiliência para lidar com crises na vida. Você sabe o que é isso. Sei.
você passou por situações muito difíceis. Eu me emociono muito com você, porque são caminhos que a gente vai, né, buscar algo assim muito maior. Eu me senti na obrigação de me dedicar, de dedicar toda essa saúde, toda essa vontade de transformar, de melhorar a vida das pessoas e fazer isso com planejamento, né, com estratégia. Nós somos todos missionários, né? Eu também saí de um embaraço aí, ele não... Primeiro não ia andar nunca mais, primeiro não ia viver, depois não ia andar nunca mais, depois não sei o quê. E eu estou aqui, pique no lugar. Tudo isso depende da nossa cabeça, da nossa vontade. E olha, não é por nada, não é porque eu adoro você. É porque, de fato, as oportunidades para aqueles que têm deficiência aumentaram muito depois das suas ações. Inclusive aqui na Fundação Casper Libero, aqui nesse programa. Quantas vezes, até com você do lado, a gente falou nisso. E, de fato, quando eu passo nas calçadas, eu vejo as rampinhas, digo, você é Mara. Sabe, essas coisas ficam na cabeça da gente. Parabéns, viu, meu amor? Parabéns mesmo. Agora, quando que você resolveu enveredar por esse caminho da política? Porque, eu vou dizer, é muito complexa essa história de política aqui no nosso país. Eu acho que eu fui me tornando uma pessoa, assim, imbuída do desejo de servir ao próximo, né? E até, assim, por conta de tudo que eu sempre tive. E eu não vou te negar que eu não... Assim, meu primeiro passo político foi fundar uma ONG. Que é o Instituto Mara Gabrilli? O Instituto Mara Gabrilli, que hoje tem 20 anos. E eu fundei o Instituto para fomentar a pesquisa científica e para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E a minha mãe, Rony, ficava falando para mim que eu deveria me candidatar. E eu achei que ela estava ficando louca. Porque eu falava assim para ela, imagina, mãe, não tem nada a ver comigo. Porque, na verdade, eu não tinha consciência que aquilo que eu fazia era política. E ela chegou num ponto que ela não só me convenceu, como ela conseguiu fazer nascer em mim um desejo de melhorar a cidade. Sabe? De querer me dedicar para ver a cidade melhorar. E tendo consciência que, puxa, eu passei por tanta coisa e uma pessoa com deficiência, não importa qual seja ela surda, tem autismo, seja cega, uma paralisia cerebral, ela tem que ter muita determinação para sair de casa. Mara foi voluntário da Cruz Verde. Eu acho que não tem nada pior do que paralisia cerebral. Você imagina você ter consciência de tudo, ter o teu cérebro íntegro e não conseguir se comunicar, nem se mover, nem nada. E eu acho que é onde reside a maior intolerância. Exatamente. As pessoas não têm paciência, porque vem alguém que tem dificuldade, que está numa cadeira, que não consegue se comunicar direito, já julga, falando, essa pessoa não pensa. É esse o primeiro pensamento que passa. E muito bem pensado. E assim, tem muita paralisia cerebral que não traz assim nenhum comprometimento cognitivo. É difícil. É difícil. E o trabalho da Cruz Verde é maravilhoso. Olha, uma senadora com mais de 6,5 milhões de votos normalmente está ligada a algum grupo partidário, a algum candidato, principalmente a presidência da República. Você foi de uma independência ímpar. Você disse, não vou votar em nenhum dos dois candidatos no segundo turno. Você falou isso mesmo, né? Falei. Mas por quê? Porque eu sei que houve um episódio, eu acompanho a sua vida, porque gosto muito de você, eu acompanhei sua vida e sei uma coisa que você contou a respeito do seu pai lá em Santo André, que não sei se foi por isso. Assim, minha que família... aconteceu de fato? Então, meu pai era concessionário de transporte no ABC, era de Santo André, tinha empresa de ônibus e trabalhava, era concessionário da prefeitura. E na gestão de Celso Daniel,
criou-se um esquema de extorsão de empresários para fazer a arrecadação de recurso para a campanha do Lula na época. Só que de uma forma, os empresários eram obrigados e eles iam armados para fazer esse recolhimento. Como? Tinha já o dia do mês. E não só chegava um dos integrantes dessa quadrilha armado, que era o segurança do prefeito Celso Daniel, como chegava o secretário municipal de serviços, que era o Klinger, e que também usava uma arma no tornozelo. E eles vinham assim buscar o dinheiro todo mês. E meu pai era obrigado, tinha uma tabela de quanto que ele deveria pagar por ônibus que ele tinha. Isso é brincadeira, não? Não, é sério, assim, com uma arma na cabeça. Isso tirou a saúde do meu pai. E assim, meu pai trabalhava na empresa, meu irmão, a minha irmã, e eles tinham muito medo de denunciar. Porque para eles todo mundo já estava envolvido nisso, né? Várias vezes eu falei, pai, leva um gravador. Aí, assim, na época, gravador, aqueles que fazem... Gigantescos, no teto. Não, sabe? Faz um barulhinho, Claro. que acabava a fitinha na época. Meu pai nunca teve coragem. E quando... porque, assim, puxa, ainda minha família morava do lado do irmão do prefeito. E o prefeito, assim, sempre foi próximo ao meu pai era próximo ao pai dele. E quando começou todo esse esquema, ele parou de receber meu pai. E meu pai começou a falar com o irmão dele. E aí teve um episódio que foi muito grave, porque o irmão dele chegou em casa numa segunda-feira, lá em 2002, dizendo, olha, Celso Daniel foi chamado para fazer o pré-plano de governo do Lula. E ele está sabendo de tudo que está acontecendo, tem muita gente enriquecendo aí no caminho. Ele até acreditava que os fins justificavam os meios, como era recurso para a campanha, podia extorquir os empresários dessa forma, mas ele vai acabar com a corrupção. Ele vai acabar com tudo isso. Isso foi numa segunda. Na sexta-feira ele foi sequestrado e no domingo apareceu morto. E aí, assim, o meu pai... Ele sempre teve um jeito muito doce de ser. Ele uma pessoa que, sim, com a forma dele ser, ele sempre ensinou muito. É esse mesmo. E aí, o dia que o Celso Daniel apareceu assassinado, depois de tudo que ele sofreu, de toda a humilhação que ele sofria dessa quadrilha, ele olhou e ele chorou muito de tristeza. Sabe, a gente vê a qualidade humana, né, que meu pai sempre teve. E isso fez ele adoecer e se afastar. E aí ele passou 10 anos doente e depois morreu. Meu Deus. Então, assim, mas mesmo assim, Rony, eu não entrei na política por conta disso. Eu entrei para ajudar as pessoas com deficiência. E eu sempre procurei discernir, mesmo que o governo fosse PT, né? E eu fui parlamentar com governo PT. A Dilma, por exemplo, eu fui uma das pouquíssimas parlamentares de oposição que ela atendeu sozinha, assim, porque não existia esse hábito. Então, assim, eu nunca vou fazer uma oposição por fazer oposição, entendeu? Assim, eu tenho lealdade com o meu país. Então, eu sempre quero ajudar a construir. Então, é claro que eu fico precavida a tudo que aconteceu no Brasil de corrupção, porque Santo André foi um laboratório. Isso se expandiu e virou uma corrupção sistêmica no país. Aquilo que aconteceu em Santo André acabou gerando um mensalão, depois um petrolão, e isso realmente aconteceu. Então, é claro, eu não quero isso para o meu país e muitos não querem. Mas eu também, eu gosto de votar por convicção. E naquele momento eu não tinha convicção de votar no Bolsonaro, porque acho que uma das principais, a viga mestra do meu trabalho é combater
toda e qualquer forma de discriminação. E eu não sentia isso no discurso dele. Mas agora o palanque acabou e eu acho que não é à toa que eu estou lá e sou uma pessoa que trabalha dessa forma, ouvindo as pessoas. Tanto que a Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que é um grande marco de inclusão no Brasil, porque traz direitos na saúde, direitos na educação para a pessoa com deficiência, na infraestrutura urbana, na cultura, no esporte. E quando a gente melhora para quem tem deficiência, a gente melhora para toda a população. Sem dúvida, eu concordo com você. E essa lei virou um case como um dos projetos mais democráticos que já aconteceram na história do Congresso, porque ela foi construída assim pela sociedade, né? Ficou em consulta pública, foi o primeiro projeto traduzido na íntegra na língua brasileira de sinais. Eu fiz kit audiência pública e distribuí para deputados de todos os partidos para eles fazerem audiência pública no estado deles. Então, assim, é um jeito de construir ouvindo, que eu acho que é o que a gente mais precisa. Sem dúvida. Nesse momento. E seus projetos? Você está tão orgulhosa de representar São Paulo no Senado. Senadora, quais são os seus projetos? Olha, a partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro, levar para o Senado uma comissão permanente de combate à corrupção. Eu acho que isso pode ser muito importante para o Brasil e estou feliz pela conquista de hoje, porque eu acho que a gente ter uma pessoa da envergadura do juiz Sérgio Moro, com tudo que ele traz junto com ele emblematicamente, porque ele é o emblema do combate à corrupção. Eu acho que esse desprendimento de abrir mão, né, dessa vida de juiz de tantos anos, que de certa forma já vem sendo uma vida, né, segura, confortável. Abrir mão disso, né, e se expor para lutar pelo Brasil, nossa, eu tô muito feliz que isso vai acontecer. Eu acho um marco. E a gente tem uma comissão que pense, que dialogue com as instituições que trabalham para combater corrupção, como Transparência Brasil e outras, assim, e isso dentro do parlamento, né, estendendo ao executivo, eu acho que vai ser muito importante para o Brasil. Uma outra questão, porque nossos tribunais de contas, Rony, eles fazem um belo trabalho de fiscalização de gasto público, mas a gente não tem um trabalho de observância em cima da qualidade do gasto público. E isso faz muita falta para a gente. E eu assim, já venho trabalhando para a gente montar uma frente parlamentar em defesa da qualidade do gasto público. Começar a avaliar isso. Eu vou te dar um exemplo na saúde, que é uma área que também acabou, né, sendo muito importante na sua vida e, claro, na de todo cidadão. Mas um dos maiores departamentos do nosso Ministério da Saúde hoje é o de judicialização. E a gente tem que judicializar quando não tem política pública. Então, a judicialização de medicamentos, de equipamentos. E o que acontece? O nosso Ministério da Saúde, o nosso SUS, acaba pagando por um medicamento judicializado, muitas vezes quase aquilo que pagaria para fazer a distribuição para todo paciente que precisa, por exemplo, daquele medicamento, para todo brasileiro que precisa. Isso, assim, é um erro, é dinheiro jogado no lixo. Também acho. É muito dinheiro que vai para o lixo e a gente não consegue distribuir os medicamentos, os equipamentos. Puxa, eu fui uma pessoa que tive que respirar num respirador mecânico, que se não existisse esse equipamento, a época que eu quebrei o pescoço, eu não estaria aqui. E muitas pessoas precisam de um equipamento desse.
E às vezes você chega em alguns municípios, ninguém sabe nem o que quer dizer esse respirador. E muitas vezes tem que conseguir através de uma forma judicial, que é falta de política pública. Amor meu, não sei como te agradecer. Você sabe que a nossa emissora tem uma simpatia muito grande por você, porque sempre que nós pedimos que você viesse, você estava com a gente. Muito antes de ser eleita por mais de 6,5 milhões de votos, quantas vezes você esteve comigo aqui nesse programa, falando da superação, falando de coisas que nós, humanos, precisamos ouvir. Todo mundo reclama de tudo na vida. Ai, quebrei minha unha. Gente, e você deu essa volta toda. Você sabe que a gente adora você, meu amor. Que você tenha um bom desempenho, que eu sei que você vai ter no Senado Federal. E a partir de 1º de janeiro nós vamos estar aqui para te ajudar também. Obrigada, Rony. Obrigada mesmo. Beijo grande, viu, Mara? Ai, quero agradecer todos esses votos, que eu estou muito honrada de defender nosso cidadão brasileiro. Acho que a gente merece um país tão rico, tão desigual, a gente merece um futuro melhor para esse país. Você tem razão. Mara Gabrilli, nossa senadora por São Paulo. Obrigado, amor, por ter vindo, viu? Obrigado, meu querida.